O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 340. Narada vê o Senhor Narayana. Narayana descreve como ele nasce através das eras. Yudhishthira pergunta quem é superior. Narayana está acima de Brahman. O Sutta conclui esta declaração da história para Saunaka, considera muito esta passagem. Bhishma disse: assim louvado com nomes que não são conhecidos por outros, o divino Narayana, tendo o universo como sua forma, se mostrou para o asceta Narada. Sua forma era um pouco mais pura do que a lua e diferia da lua em alguns aspectos. Ele parecia um pouco com um fogo ardente em cor. O Senhor pujante era levemente da forma de Vishti, que é uma conjunção específica de corpos celestes. Esta conjunção é representada como tendo uma forma peculiar. Ele parecia em alguns pontos com as penas do papagaio, e em alguns com uma massa de cristal puro. Ele parecia em alguns aspectos com uma colina de antimônio e em alguns com uma massa de ouro puro. Sua cor parecia um pouco com coral quando inicialmente formado, e era um pouco branca. Em alguns pontos aquela cor parecia com a cor do ouro e em alguns aquela do lápis lazuli. Em alguns pontos ela parecia com a cor do azul lápis lazuli e em alguns com aquela da safira. Em alguns pontos ela parecia com a cor do pescoço do pavão, e em alguns com um colar de pérolas. Tendo esses diversos tipos de cores em sua pessoa, a divindade eterna apareceu perante Narada. Ele tinha 1000 olhos e possuía grande beleza. Ele tinha 100 cabeças e 100 pés. Ele tinha 1000 estômagos e 1000 braços. Ele parecia ser ainda inconcebível para a mente. Com uma de suas bocas ele proferiu a sílaba Om e então o Gayatri seguindo o Om. Com a mente sob controle completo, a grande divindade, chamada pelos nomes de Ari e Narayana, por suas outras bocas, muito numerosas, proferiu muitos mantras dos 4 Vedas que são conhecidos pelo nome de Aranyaka. O Senhor de todas as divindades, o grande Deus que é adorado em sacrifícios, segurava em suas mãos um altar sacrificial, um kamandalu, poucas pedras preciosas brancas, um par de sandálias, um feixe de folhas kusa, uma camurça, um palito de dente, e um pequeno fogo brilhante. Ou seja, Narayana apareceu com todos os requisitos de um brahmachari em sua pessoa. Com a alma alegre, aquela principal das pessoas regeneradas, isto é, Narada de fala controlada, curvou-se ao grande Deus e o adorou. Para ele cuja cabeça ainda estava inclinada em veneração, a principal de todas as divindades, que está livre de deterioração, disse as seguintes palavras. O santo disse: os grandes rishis, Ekata, Dvita, e Trita, vieram para este reino pelo desejo de obter uma visão minha. Eles, no entanto, não puderam ter a realização de seus desejos. Ninguém pode ter uma visão minha salvo aquelas pessoas que são devotadas a mim de todo o coração. Com respeito a ti, tu és na verdade a principal de todas as pessoas devotadas a mim com todas as suas almas. Estes são meus corpos, os melhores que eu assumo. Eles nasceram, ó o regenerado, na casa de Dharma. Cultue-os sempre, e realize aqueles ritos que estão prescritos nas ordenanças com relação àquele culto. Ó Brahmana, peça de mim os benefícios que desejares. Eu estou satisfeito contigo hoje, e eu apareço para ti agora em minha forma universal como livre de decadência e deterioração. Narada disse: já que, ó santo, eu hoje consegui obter uma visão de ti, eu considero que eu ganhei sem qualquer demora os frutos das minhas penitências, ó Deus, do meu autodomínio, e de todos os votos e observâncias que eu tenho praticado. Este, de fato, é o maior benefício que tu me concedeste por teres te mostrado para mim hoje. Ó Senhor eterno, tu, ó santo, tens o universo como tua visão. Tu és o leão. Tua forma é identificável com tudo. Possuidor de pujança, tu, ó Senhor, és vasto e infinito. Bhishma continuou, tendo assim mostrado a si mesmo para Narada, o filho de Parameshti, o grande Deus se dirigiu ao asceta e disse: vá, ó Narada, e não demore. Esses meus devotos, possuidores de cores lunares, são desprovidos de todos os sentidos e não subsistem de qualquer tipo de alimento. Eles são, também, todos emancipados.
Com suas mentes totalmente concentradas em mim, as pessoas devem pensar em mim. Tais devotos nunca encontrarão com quaisquer obstáculos. Esses homens são todos coroados com sucesso ascético e são altamente abençoados. Nos tempos antigos, eles se tornaram totalmente devotados a mim. Eles estão livres dos atributos de Rajas e Tamas. Sem dúvida, eles são competentes para entrarem em mim e serem absorvidos em meu eu. Ele que não pode ser visto com os olhos, tocado com o sentido do tato, cheirado com o sentido do olfato, e que está além do alcance do sentido do paladar. Ele a quem os três atributos de Sattva, Rajas e Tamas não tocam, que permeia todas as coisas e é a única testemunha do universo, e que é descrito como a alma do universo inteiro. Ele que não é destruído após a destruição dos corpos de todas as coisas criadas, que é não nascido e imutável e eterno, que está livre de todos os atributos, que é indivisível e inteiro. Ele que transcende os 2 vezes 12 tópicos da investigação e é considerado o 25º, que é chamado pelo nome de Purusha, que é inativo, e que é citado como sendo percebido somente pelo conhecimento. Ele em quem as principais das pessoas regeneradas entram e se tornam emancipadas. Ele que é a alma suprema eterna e é conhecido pelo nome de Vasudeva. Veja, ó Narada, a grandeza e pujança de Deus. Ele nunca é tocado por ações boas ou más. Sattva, Rajas e Tamas são citados como os 3 atributos originais. Estes moram e agem nos corpos de todas as criaturas. A alma Jiva, chamada de Kshetrajna, desfruta e endossa a ação desses 3 atributos. Ele, no entanto, os transcende e eles não podem tocá-lo. Livre desses atributos, ele também é seu desfrutador e endossante. Tendo-os criado ele mesmo, ele está acima deles todos. Ó Rishi Celeste, a Terra, que é um refúgio do universo, desaparece, isto é, emerge, quando chega a hora da dissolução universal na água. A água desaparece na luz, e a luz no vento. O vento desaparece no espaço, e o espaço na mente. A mente é uma grande criatura, e ela desaparece na Prakriti e manifesta. A Prakriti manifesta, ó Brahmana, desaparece no Purusha inativo. Não há nada mais elevado do que Purusha, o qual é eterno. Não há nada entre as coisas móveis e imóveis no universo que seja imutável, exceto Vasudeva, o Purusha eterno. Dotado de grande pujança, Vasudeva é a alma de todas as criaturas. Terra, vento, espaço, água e luz formando o quinto, são os elementos primordiais de grande pujança. Misturando-se eles formam o que é chamado de corpo. Possuidor de destreza sutil e invisível para todos os olhos, ó Brahmana, o pujante Vasudeva então entra naquela combinação dos 5 elementos primordiais, chamada de corpo. Tal entrada é chamada de seu nascimento, e ato de tomar nascimento. Ele faz o corpo se mexer e agir. Sem uma combinação dos 5 elementos primordiais nenhum corpo pode ser formado. Sem, também, a entrada de Jiva no corpo, a mente que reside dentro dele não pode fazê-lo se mover e agir. Aquele que entra no corpo é possuidor de grande pujança e é chamado de Jiva. Ele é conhecido também por outros nomes, isto é, Sesha e Sankarshana. Ele que tem sua origem daquele Sankarshana, por suas próprias ações, Sanat Kumara, e em quem todas as criaturas emergem quando chega a dissolução universal, é a mente de todas as criaturas e é chamado pelo nome de Pradyumna. Dele Pradyumna, surge aquele que é o Criador, e que ambos, causa e efeito. Deste último, tudo, isto é, o universo móvel e imóvel, tem sua origem. Este é chamado de Aniruddha. Ele também é chamado de Isana, e ele está manifestado em todos os atos. Esta cosmogônia está de acordo com as escrituras Vaishnava. Acima de todos, sem início está Vasudeva. De Vasudeva é Sankarshana. De Sankarshana é Pradyumna. De Pradyumna é Aniruddha. Aquele ilustre, Vasudeva, que é chamado de Kshetrajna, e que está livre de atributos, deve, ó o Rei de Reis, ser conhecido como o pujante Sankarshana, quando ele toma nascimento como Jiva. O leitor é requisitado a notar o trato Rei de Reis. Este é evidentemente um deslize da caneta. O discurso inteiro é aquele de Narayana e Narada é o ouvinte. De Sankarshana surge Pradyumna, que é chamado de aquele que é nascido como mente. De Pradyumna é ele que é Aniruddha.
Ele é consciência, ele é Esvara Senhor Supremo. É de mim que todo o universo móvel e imóvel surge. É de mim, ó Narada, que o indestrutível e o destrutível, o existente e o inexistente, fluem. Aqueles que são devotados a mim entram em mim e se tornam emancipados. Eu sou conhecido como Purusha. Sem ações, eu sou o 25º. Transcendendo os atributos, eu sou inteiro e indivisível. Eu estou acima de todos os pares de atributos opostos e livre de todos os vínculos. Isto, ó Narada, tu falharás em compreender. Tu me vês como dotado de uma forma. Em um momento, se surgir o desejo, eu posso dissolver esta forma. Eu sou o Senhor Supremo e o preceptor do universo. Isso que tu vês de mim, ó Narada, é somente uma ilusão minha. Eu agora pareço ser dotado dos atributos de todas as coisas criadas. Tu não és capaz de me conhecer. Eu tenho revelado para ti devidamente a minha forma quádrupla. Eu sou, ó Narada, o fazedor, eu sou a causa, e eu sou o efeito. Eu sou a soma total de todas as criaturas vivas. Todas as criaturas vivas têm seu refúgio em mim. Não pense que tu viste o Kshetrajna. Eu permeio todas as coisas, ó Brahmana, e sou a alma jiva de todas as criaturas. Quando os corpos de todas as criaturas, no entanto, são destruídos, eu não sou destruído. Aqueles homens altamente abençoados que, tendo alcançado o êxito ascético, são totalmente devotados a mim, se tornam livres dos atributos de Rajas e Tamas e conseguem, por causa disso, entrar em mim, ó grande asceta. Aquele que é chamado de Hiranyagarbha, que é o início do mundo, que tem 4 faces, que não pode ser compreendido com a ajuda de Nirupta, que também é chamado de Brahman, que é uma divindade eterna, está empenhado em cuidar de muitos dos meus assuntos. A divindade Rudra, nascida da minha ira, surgiu da minha testa. Veja, os 11 Rudras estão crescendo com poder no lado direito do meu corpo. Os 12 Adityas estão no lado esquerdo do meu corpo. Veja, os 8 vasos, aquelas principais das divindades, estão em minha frente, e veja, Nasatya e Dasra, aqueles 2 médicos celestes Asvini e Kumas, estão em minha retaguarda. Veja em meu corpo todos os Prajapatis e veja os 7 Rishis também. Veja também os Vedas, e todos os sacrifícios consistindo em centenas, o Amrita Néctar, e todas as ervas e plantas medicinais, e penitências, e votos e observâncias de diversos tipos. Veja também em mim os 8 atributos indicativos de pujança, isto é, aqueles particularmente chamados de atributos de domínio, todos morando juntos em meu corpo em sua forma unida e incorporada. Veja também Sri Lakshmi, e Kirti, e a terra com sua elevação como também a deusa, Sarasvati, aquela mãe dos Vedas, residindo em mim. Veja, ó Narada, Dhruva, aquele principal dos corpos luminosos percorrendo o firmamento, como também todos os oceanos, aqueles receptáculos de água, e lagos, e rios, residindo em mim. Veja também, ó o melhor dos homens, os 4 principais entre os Pitris em suas formas incorporadas, como também os 3 atributos de Sattva, Rajas, e Tamas, os quais são informes residindo em mim. As ações feitas em honra dos Pitris são superiores em relação a mérito àquelas feitas em honra das divindades. Eu sou o Pitri de ambos, das divindades e dos Pitris, e estou existindo desde o início, isto é, desde o tempo quando eles não existiam. Tornando-me a cabeça a equina, eu vago pelo Oceano Ocidental e pelo Oceano do Norte e bebo libações sacrificais devidamente despejadas com mantras e alimento sacrificial sólido oferecido com reverência e devoção. Antigamente eu criei Brahman, que me adorou em sacrifícios. Satisfeito com ele e por conta disso eu concedi a ele muitas bênçãos excelentes. Eu disse para ele que no início do Kalpa ele nasceria para mim como meu filho, e a soberania de todos os mundos seria concedida a ele, junto com diversos nomes outorgados a diversos objetos em consequência do começo de Ahankara a existência. Como Brahman é para ser o filho de Narayana no começo de um Kalpa quando não há outro objeto existente móvel ou imóvel, o mesmo Brahman é para ser investido com domínio sobre todas as coisas as quais ele mesmo criaria através de Ahankara. Naturalmente, enquanto Brahman está sem Ahankara não pode haver criação, isto é, objetos móveis ou imóveis a serem conhecidos por diferentes nomes.
Eu também disse a ele que ninguém alguma vez violaria os limites e fronteiras que ele designaria para a observância das criaturas, e, além disso, que ele seria o concessor de benefícios para as pessoas que iriam em sacrifícios e por meio de ações apropriadas pedi-los a ele. Eu em seguida o assegurei que ele seria um objeto de adoração para todas as divindades e asuras, todos os rishis e pitris, e as diversas criaturas que formam a criação. Eu também dei a entender a ele que eu sempre me manifestaria para executar os assuntos das divindades e que no que diz respeito àqueles assuntos eu me permitiria ser comandado por ele assim como um filho por seu pai. Algumas pessoas acreditam que Narayana tem que se manifestar ele mesmo sempre para realizar os negócios das divindades. Essa terra não é o único mundo onde tais manifestações são necessárias. Quanto ao objetivo das manifestações, uma considerável diferença de opinião prevalece. No Gita, a própria grande divindade explica que aquele objetivo é resgatar os bons e destruir os maus. Outros afirmam que este é somente um objetivo secundário, o primário sendo alegrar os corações dos devotos por fornecer a eles oportunidades de reverenciá-lo e louvar seus atos, e se entregar a novas alegrias por servir seus próprios adoradores. Concedendo esses e outros benefícios muito agradáveis para Brahman de energia incomensurável por estar satisfeito com ele, eu mais uma vez adotei a direção ditada por Nivriti. A mais elevada Nivriti é idêntica à aniquilação de todos os deveres e ações. Por isso, por adotar Nivriti, alguém deve se conduzir em completa bem-aventurança. Preceptores eruditos, com convicções seguras deduzidas das verdades da filosofia Sankhya, têm falado de mim como Kapila dotado da pujança do conhecimento, residindo dentro da refulgência de Surya, Sol, e concentrado em Yoga. Isso não quer dizer o Sol visível, mas aquela pura fonte de refulgência a qual é inconcebível por seu brilho deslumbrante. Nos Shandas Vedas eu tenho sido louvado repetidamente como o ilustre Hiranyagarbha. Nas escrituras Yoga, ó Brahmana, eu tenho sido citado como alguém que se deleita em Yoga. Eu sou o Eterno. Assumindo uma forma que é manifesta, eu moro, no momento, nos céus. No fim de 1000 yugas eu mais uma vez recolherei o universo em mim mesmo. Tendo recolhido todas as criaturas móveis e imóveis em mim mesmo, eu existirei completamente só, somente com o conhecimento como meu companheiro. Depois do lapso de eras eu novamente criarei o universo, com a ajuda daquele conhecimento. Aquela que é minha quarta forma cria o indestrutível Sesha. Aquele Sesha é chamado pelo nome de Sankarsana. Sankarsana cria Pradyumna. De Pradyumna eu mesmo tomo nascimento como Aniruddha. Eu crio a mim mesmo repetidamente. De Aniruddha surge Brahman. O último toma nascimento do umbigo de Aniruddha. De Brahman surgem todas as criaturas móveis e imóveis. Saiba que a criação surge dessa maneira repetidamente no início de cada kalpa. Criação e destruição sucedem uma a outra assim como o nascer e o pôr do sol neste mundo. Então, também, como o tempo, dotado de energia incomensurável, forçosamente traz de volta o sol depois de seu desaparecimento, da mesma maneira eu irei, assumindo a forma de javali e empregando minha força, trazer de volta a terra com sua faixa de mares para sua própria posição para o bem de todas as criaturas quando ela ficar submersa em água. Eu então matarei o filho de Diti, chamado Hiranyaksha, cheio com orgulho de força. A grande divindade faz essas ações no início de cada kalpa quando ele recria a terra. Todos os ciclos ou kalpas são similares em relação aos incidentes que ocorrem neles. Assumindo então a forma de um homem-leão Narsinga, eu irei, para beneficiar as divindades, matar Hiranyakasipu, o filho de Diti, que será um grande destruidor de sacrifícios. Para Virochana, o filho de Pralada, nascerá um poderoso filho de nome Vali. Aquele grande Asura não poderá ser morto em todo o universo consistindo em divindades, Asuras e Rakshasas. Ele tirará a sacra da soberania do universo. Quando depois de derrotar o Senhor de Sashi, aquele Asura pegar para si mesmo a soberania dos três mundos, eu tomarei nascimento no útero de Aditi, por meio de Kasyapa, como o 12º Aditya.
Eu irei tomando a soberania dos 3 mundos de Vali e devolvê-la para Indra de esplendor incomensurável, e recolocar as divindades, ó Narada, em suas respectivas posições. Com relação a Vali, aquele principal dos Danavas, que não poderá ser morto por todas as divindades, eu o farei habitar nas regiões inferiores. Na era Treta eu tomarei nascimento como Rama na linhagem de Brigu, e exterminarei os Kshatriyas que vão se tornar orgulhosos de sua força e posses. Perto do fim de Treta e do início de Dvapara, eu tomarei nascimento como Rama, o filho de Dasarata na linha real de Skshako. Naquele tempo, os 2 rishis, isto é, os 2 filhos de Prajapati, chamados pelos nomes de Ekata e Divita, por causa da injúria feita por eles para seu irmão Trita, terão que tomar nascimento como macacos, perdendo a beleza da forma humana. Aqueles macacos que nascerão na raça de Ekata e Divita se tornarão dotados de grande força e energia imensa e se igualarão ao próprio Sakra em destreza. Todos aqueles macacos, ó regenerado, se tornarão meus aliados para executarmos os assuntos das divindades. Eu então matarei o terrível senhor dos Rakshasas, aquele vilão da linhagem de Pulastya, isto é, o feroz Ravana, aquela autoridade real de todos os mundos, junto com seus filhos e seguidores. Perto do fim de Dvapara e do início da Era Kali, eu novamente aparecerei no mundo tomando nascimento na cidade de Mathura para o propósito de matar Kansa. Então, depois de matar inúmeros Danavas que serão uma fonte de incômodo para as divindades, eu tomarei minha residência em Kusastali na cidade de Dvaraka. Enquanto residindo naquela cidade eu matarei o Asura Naraka, o filho da terra, aquele que fará uma injúria para Aditi, como também alguns outros Danavas dos nomes de Muru e Pita. Matando também outro principal dos Danavas, isto é, o senhor de Pragjyotisha, eu transplantarei sua cidade encantadora equipada com diversos tipos de riqueza para Dvaraka. Eu então subjugarei os 2 deuses adorados de todas as divindades, isto é, Maheshvara Mahadeva ou Shiva e Mahazena Kartikeya, o generalíssimo das forças celestes, que se tornarão amigos do Danavavana e farão para ele diversos bons préstimos e que se esforçarão vigorosamente por aquele devoto deles. Derrotando em seguida o filho do Danavavali, isto é, Vana, que será dotado de 1000 braços, eu em seguida destruirei todos os habitantes da cidade Danava chamada Sauba. Vana, o filho de Vali, era um devoto de Mahadeva. A filha de Mina, Usha, se apaixonou pelo neto de Krishna, Aniruddha. Aniruddha foi encarcerado por Vana. Foi para resgatar Aniruddha que Krishna lutou com Vana, depois de ter derrotado Mahadeva e Kartikeya. Os 1001 braços de Vana, menos 2, foram cortados por Krishna. Sauba era o nome de uma cidade voadora dos Danavas. Krishna derrubou aquela cidade no oceano, tendo matado todos os seus habitantes Danavas. Eu irei em seguida, ó o principal dos Brahmanas, empreender a morte de Kalayavana, um Danava que será dotado de grande poder, por ele estar equipado com a energia de Garja. Perseguido pelo Danava, Krishna se refugiou em uma caverna de montanha na qual um rei do Satyayuga estava deitado dormindo. Entrando na caverna, Krishna ficou na cabeceira do rei adormecido. O Danava, entrando na caverna depois de Krishna, encontrou o rei adormecido e o despertou. Logo que o rei olhou para o Danava, o último foi reduzido a cinzas, pois os deuses tinham dado uma bênção para o rei que aquele que o despertasse seria consumido por um olhar dele. Um Asura orgulhoso aparecerá como um rei em Girivraja, de nome Jarasandha, que disputará com todos os outros reis do mundo. Sua morte será realizada por mim através de outro alguém guiado por minha inteligência. Eu em seguida matarei Sisupala no sacrifício do rei Yudhishthira, o filho de Dharma, ao qual sacrifício todos os reis do mundo levarão tributo. Em algumas dessas façanhas, somente Arjuna, o filho de Vasava, se tornará meu assistente. Eu estabelecerei Yudhishthira com todos os seus irmãos em seu reino ancestral. As pessoas me chamarão e Arjuna como Narayana e Nara, quando, dotados de pujança, nós dois, exercendo nossa força, consumirmos um grande número de kshatriyas, para fazer bem para o mundo.
Tendo aliviado a carga da terra segundo nossa vontade, eu absorverei todos os principais Sattvatas como também de Varaka, minha cidade predileta, em meu próprio eu, reunindo meu conhecimento universal. Dotado de 4 formas, eu irei, dessa maneira, realizar muitas façanhas de grande destreza, e alcançarei finalmente aquelas regiões de felicidade criadas por mim e honradas por todos os Brahmanas. Aparecendo nas formas de um cisne, uma tartaruga, um peixe, ou o principal dos regenerados, eu irei então me manifestar como um javali, então como um homem-leão Nrisinga, então como um anão, então como Rama da linhagem de Brigu, então como Rama, o filho de Dasarata, então como Krishna o descendente da linhagem Satvata, e por fim como Kalki. Quando as audições nos Vedas desapareceram do mundo, eu as trouxe de volta. Os Vedas com as audições neles foram recriados por mim na era Krita. Eles mais uma vez desapareceram ou podem ser só parcialmente ouvidos aqui e ali nos Puranas. Muitos dos meus melhores aparecimentos no mundo também se tornaram eventos do passado. Tendo realizado o bem dos mundos naquelas formas nas quais eu apareço, elas têm reentrado em minha própria Prakriti. O próprio Brahman, o Criador, nunca obteve uma visão de mim nesta minha forma, a qual tu, ó Narada, viste hoje por tua total devoção a mim. Eu agora disse tudo, ó Brahmana, para ti que és totalmente devotado a mim. Eu te revelei meus aparecimentos antigos e futuros também, ó o melhor dos homens, junto com todos os seus mistérios. Bhishma continuou. A divindade santa e ilustre, de forma universal e imutável, tendo dito estas palavras para Narada, desapareceu imediatamente. Narada também, dotado de grande energia, tendo obtido grande favor que ele tinha solicitado, então procedeu com grande velocidade para o retiro chamado Vadari, para ver Nara e Narayana. Este grande Upanishad, perfeitamente consistente com os 4 Vedas, em harmonia com Sankhya Yoga, e chamado por ele pelo nome de Escrituras Pancharatra, e contado pelo próprio Narayana com sua própria boca, foi repetido por Narada na presença de muitos ouvintes na residência de Brahma, seu pai, exatamente da mesma maneira na qual Narayana, quando aquele grande Deus tinha se mostrado para ele, o tinha contado, e na qual ele o tinha ouvido de seus próprios lábios. Yudhishthira disse: Brahman, o Criador de todas as coisas, não era familiarizado com esta narrativa extraordinária da glória de Narayana, dotado de inteligência que ele a ouviu dos lábios de Narada. O ilustre avô de todos os mundos é de algum modo diferente ou inferior ao grande Narayana. Como então é que ele não conhecia a pujança de Narayana de energia incomensurável? Bhishma continuou. Centenas e milhares de grandes kalpas, centenas e milhares de criações e dissoluções, ó o Rei de Reis, acabaram e se tornaram incidentes do passado. A ideia de eternidade sem algum início e fim concebíveis era tão completamente concebida pelos sábios hindus que a supremacia do próprio céu era para eles o assunto de um momento. Nada menos do que bem-aventurança imutável por todos os tempos era o objetivo que eles buscavam. Todas as outras coisas e estados sendo mutáveis, e somente Brahman sendo imutável, o que eles procuravam era uma identificação com Brahma. Tal identificação com a alma suprema era a emancipação que eles buscavam. Nenhuma outra religião jamais foi capaz de pregar semelhante ideal sublime. A preocupação do hindu é com a eternidade. Ele considera sua existência aqui como tendo somente a duração da milionésima parte de um momento. Como impedir renascimento e obter uma identificação com a alma suprema é o objetivo de sua busca. No início de cada ciclo de criação, Brahman, dotado de grande pujança e que cria todas as coisas, é lembrado por Narayana. Brahman sabe bem, ó o Rei, que Narayana, aquele principal de todos os deuses, é muitíssimo superior a ele. Ele sabe que Narayana é a alma suprema, que ele é o Senhor Supremo, que ele é o Criador do próprio Brahman. Foi somente para aquele conclave de rishis, coroados com sucesso ascético, que foi a residência de Brahman, que Narada recitou sua narrativa, a qual é muito antiga, e que é perfeitamente consistente com os Vedas. A divindade Surya, tendo ouvido aquela narrativa daqueles rishis coroados com êxito ascético, a repetiu para os 66 milhares de rishis, ó o Rei, de almas purificadas, que seguiam em sua comitiva.
E Surya, a divindade que dá calor para todos os mundos, repetiu aquela narrativa para aqueles seres também, de almas purificadas, que foram criados por Brahma para sempre viajarem na dianteira de Surya. Os rishis de grande alma que seguem na comitiva de Surya, ó filho, repetiram aquela narrativa excelente para as divindades reunidas no leito de Meru. Aquele melhor dos ascetas, isto é, o regenerado Asita, então tendo ouvido a narrativa das divindades, a repetiu para os pitris, ó o rei de reis. Eu a ouvi do meu pai Santano, ó o filho, que a contou para mim antigamente. Eu mesmo tendo a ouvido do meu pai, eu a repeti para ti, ó Bharata. Divindades imunes que ouviram esta antiga narrativa excelente, a qual é um Purana, todos adoram a alma suprema. Esta narrativa, pertencente aos rishis e transmitida de um para outro, não deve, ó rei, ser comunicada por ti para alguém que não é um devoto de Vasudeva. Esta narrativa, ó rei, é realmente a essência das centenas de outras narrativas que tu ouviste de mim. Antigamente, ó monarca, as divindades e os asuras, se unindo, bateram o oceano e acharam o Amrita. Da mesma maneira, os brahmanas, se unindo antigamente, bateram todas as escrituras e criaram esta narrativa que parece néctar. Aquele que lê frequentemente esta narrativa, e aquele que frequentemente a escuta com atenção concentrada, em um local retirado, e cheio de devoção, consegue se tornar um habitante, possuidor de cor lunar, da ilha espaçosa conhecida pelo nome de Ilha Branca. Sem dúvida, tal homem consegue entrar em Narayana de 1000 raios. Uma pessoa doente, por escutar esta narrativa desde o início, fica livre de sua doença. O homem que simplesmente deseja ler ou escutar esta narrativa obtém a realização de todos os seus desejos. O adorador devotado, por ler ou por escutar a ela, alcança o fim que está reservado para adoradores devotados. Tu também, ó monarca, deves sempre cultuar e adorar aquele principal de todos os seres. Ele é o pai e a mãe de todas as criaturas, e ele é um objeto de reverência para o universo inteiro. Que o Deus ilustre e eterno dos Brahmas, isto é, Janardana de inteligência sublime, fique satisfeito contigo, ó Yudhishthira de braços poderosos. Vaisampayana continuou. Tendo escutado a melhor das narrativas, ó Janamejaya, o rei Yudhishthira o justo, e todos os seus irmãos, se tornaram devotados a Narayana. E todos eles, ó Bharata, dirigindo-se à prática de meditação silenciosa a respeito de Narayana daquele dia em diante, proferiram estas palavras para sua glorificação, vitória para aquele ser santo e ilustre. Ele, também, que é nosso melhor dos preceptores, isto é, o Krishna nascido na ilha, dedicado a penitências, cantou proferido a palavra Narayana, aquele mantra sublime que é digno de ser recitado em silêncio. Viajando pelo firmamento para os oceanos de leite, que é sempre a residência do néctar, e cultuando o grande Deus lá, ele voltou para seu próprio eremitério. Bhishma continuou. Eu agora repeti para ti a narrativa que foi contada por Narada para o conclave de rishis reunidos na residência de Brahman. Aquela narrativa tem passado de uma pessoa para outra desde tempos muito antigos. Eu a ouvi do meu pai que antigamente a repetiu para mim. Suta continuou. Eu agora disse a vocês tudo o que Vaisampayana narrou para Janamejaya. Tendo escutado a narração de Vaisampayana, o rei Janamejaya cumpriu devidamente todos os seus deveres segundo as ordenanças prescritas nas escrituras. Vocês todos têm passado por penitências muito severas e observado muitos votos superiores e excelentes. Residindo nessa floresta sagrada que é conhecida pelo nome de Naimisha, vocês são as principais de todas as pessoas conhecedoras dos Vedas. Ó principais dos regenerados, vocês todos vieram a este grande sacrifício de Saunaka. Todos vocês cultuem e adorem aquele Senhor eterno e supremo do universo em sacrifícios excelentes, despejando apropriadamente libações de manteiga clarificada no fogo com a ajuda de mantras e oferecendo as mesmas para Narayana. Em relação a mim mesmo, eu ouvi esta narrativa excelente que tem passado de geração para geração, do meu pai que a contou para mim nos tempos passados.